Tudo tem uma razão de ser. O principal bem jurídico é a vida humana. Por isso que o homicídio abre o Código Penal. Mas a liberdade, ela é sagrada. Qual o valor de uma pessoa que fica preso 580 dias ilegalmente? Blindar também de criminalidade, eu quero aqui fazer uma ressalva, senhor presidente. É um juiz utilizar instrumento processual para levantar sigilo de uma presidente. É interferir diretamente na eleição de quem estava na frente de um processo eleitoral, é ficar em conluio com o Ministério Público, conduzindo... Questão de ordem, presidente. Estamos discutindo o projeto ou estamos fazendo ofensas pessoais? O senhor vai... Isso tem relevância, porque o senhor foi diretamente responsável. Falar em corrupção, a corrupção é isso que o senhor fez. O senhor não soube se portar como juiz. O senhor violou o que é principal. O senhor violou o princípio de legalidade de armas. O senhor não é mais juiz, não. O senhor senador, o senhor não pode interpelar. O senhor não soube se portar como juiz. Não satisfeito. Tudo tem uma razão de ser. O principal bem jurídico é a vida humana. Por isso que o homicídio abre o Código Penal. Mas a liberdade, ela é sagrada. Qual o valor de uma pessoa que fica preso 580 dias ilegalmente? Blindar também de criminalidade, eu quero aqui fazer uma ressalva, senhor presidente. É um juiz utilizar instrumento processual para levantar sigilo de uma presidente. É interferir diretamente na eleição de quem estava na frente de um processo eleitoral. É ficar em conluio com o Ministério Público, conduzindo... Questão de ordem, presidente. Estamos discutindo o projeto ou estamos fazendo ofensas pessoais? O senhor vai... Isso tem relevância, porque o senhor foi diretamente responsável. Falar em corrupção, a corrupção é isso que o senhor fez. O senhor não soube se portar como juiz. O senhor violou o que é principal. O senhor violou o princípio de legalidade de armas. O senhor violou o princípio constitucional. O senhor não soube se portar como juiz. Não satisfeito. Tudo tem uma razão de ser. O principal bem jurídico é a vida humana. Por isso que o homicídio abre o Código Penal. Mas a liberdade, ela é sagrada. Qual o valor de uma pessoa que fica preso 580 dias ilegalmente? Blindar também de criminalidade, eu quero aqui fazer uma ressalva, senhor presidente. É um juiz utilizar instrumento processual para levantar sigilo de uma presidente. É interferir diretamente na eleição de quem estava na frente de um processo eleitoral. É ficar em conluio com o Ministério Público, conduzindo... Questão de ordem, presidente. Estamos discutindo o projeto ou estamos fazendo ofensas pessoais? O senhor vai... Isso tem relevância, porque o senhor foi diretamente responsável. Falar em corrupção, a corrupção é isso que o senhor fez. O senhor não soube se portar como juiz. O senhor violou o que é principal. O senhor violou o princípio de legalidade de armas. O senhor não é mais juiz, não. O senhor senador, o senhor não pode interpelar. O senhor não soube se portar como juiz. Não satisfeito. Tudo tem uma razão de ser. O principal bem jurídico é a vida humana. Por isso que o homicídio abre o Código Penal. Mas a liberdade, ela é sagrada. Qual o valor de uma pessoa que fica preso 580 dias ilegalmente? Blindar também de criminalidade, eu quero aqui fazer uma ressalva, senhor presidente. É um juiz utilizar instrumento processual para levantar sigilo de uma presidente. É interferir diretamente na eleição de quem estava na frente de um processo eleitoral. É ficar em conluio com o Ministério Público, conduzindo... Questão de ordem, presidente. Estamos discutindo o projeto ou estamos fazendo ofensas pessoais? O senhor vai... Isso tem relevância, porque o senhor foi diretamente responsável. Falar em corrupção, a corrupção é isso que o senhor fez. O senhor não soube se portar como juiz. O senhor violou o que é principal. O senhor violou o princípio de legalidade de armas. O senhor não é mais juiz, não. O senhor senador, o senhor não pode interpelar. O senhor não soube se portar como juiz. Não satisfeito. Tudo tem uma razão de ser. O principal bem jurídico é a vida humana. Por isso que o homicídio abre o Código Penal.
Mas a liberdade, ela é sagrada. Qual o valor de uma pessoa que fica preso 580 dias ilegalmente? Blindar também de criminalidade, eu quero aqui fazer uma ressalva, senhor presidente. É um juiz utilizar instrumento processual para levantar sigilo de uma presidente. É interferir diretamente na eleição de quem estava na frente de um processo eleitoral, é ficar em conluio com o Ministério Público, conduzindo... Questão de ordem, presidente. Estamos discutindo o projeto ou estamos fazendo ofensas pessoais? O senhor vai... Isso tem relevância, porque o senhor foi diretamente responsável. Falar em corrupção, a corrupção é isso que o senhor fez. O senhor não soube se portar como juiz. O senhor violou o que é principal. O senhor violou o princípio de legalidade de armas. O senhor não é mais juiz, não. O senhor é senador, o senhor não pode interpelar. O senhor não soube se portar como juiz. Não satisfeito. Tudo tem uma razão de ser. O principal bem jurídico é a vida humana. Por isso que o homicídio abre o Código Penal. Mas a liberdade, ela é sagrada. Qual o valor de uma pessoa que fica preso 580 dias ilegalmente? Blindar também de criminalidade, eu quero aqui fazer uma ressalva, senhor presidente. É um juiz utilizar instrumento processual para levantar sigilo de uma presidente. É interferir diretamente na eleição de quem estava na frente de um processo eleitoral. É ficar em conluio com o Ministério Público, conduzindo... Questão de ordem, presidente. Estamos discutindo o projeto ou estamos fazendo ofensas pessoais? O senhor vai... Isso tem relevância, porque o senhor foi diretamente responsável. Falar em corrupção, a corrupção é isso que o senhor fez. O senhor não soube se portar como juiz. O senhor violou o que é principal. O senhor violou o princípio de legalidade de armas. O senhor não é mais juiz, não. O senhor é senador, o senhor não pode interpelar. O senhor não soube se portar como juiz. Não satisfeito. Tudo tem uma razão de ser. O principal bem jurídico é a vida humana. Por isso que o homicídio abre o Código Penal. Mas a liberdade, ela é sagrada. Qual o valor de uma pessoa que fica preso 580 dias ilegalmente? Blindar também de criminalidade, eu quero aqui fazer uma ressalva, senhor presidente. É um juiz utilizar instrumento processual para levantar sigilo de uma presidente. É interferir diretamente na eleição de quem estava na frente de um processo eleitoral. É ficar em conluio com o Ministério Público, conduzindo... Questão de ordem, presidente. Estamos discutindo o projeto ou estamos fazendo ofensas pessoais? O senhor vai... Isso tem relevância, porque o senhor foi diretamente responsável. Falar em corrupção, a corrupção é isso que o senhor fez. O senhor não soube se portar como juiz. O senhor violou o que é principal. O senhor violou o princípio de legalidade de armas. O senhor não é mais juiz, não. O senhor é senador, o senhor não pode interpelar. O senhor não soube se portar como juiz. Não satisfeito. Tudo tem uma razão de ser. O principal bem jurídico é a vida humana. Por isso que o homicídio abre o Código Penal. Mas a liberdade, ela é sagrada. Qual o valor de uma pessoa que fica preso 580 dias ilegalmente? Blindar também de criminalidade, eu quero aqui fazer uma ressalva, senhor presidente. É um juiz utilizar instrumento processual para levantar sigilo de uma presidente. É interferir diretamente na eleição de quem estava na frente de um processo eleitoral. É ficar em conluio com o Ministério Público, conduzindo... Questão de ordem, presidente. Estamos discutindo o projeto ou estamos fazendo ofensas pessoais? O senhor vai... Isso tem relevância, porque o senhor foi diretamente responsável. Falar em corrupção, a corrupção é isso que o senhor fez. O senhor não soube se portar como juiz. O senhor violou o que é principal. O senhor violou o princípio de legalidade de armas. O senhor não é mais juiz, não. O senhor é senador, o senhor não pode interpelar. O senhor não soube se portar como juiz. Não satisfeito. Tudo tem uma razão de ser. O principal bem jurídico é a vida humana. Por isso que o homicídio abre o Código Penal. Mas a liberdade, ela é sagrada. Qual o valor de uma pessoa que fica preso 580 dias ilegalmente?